Olá, seguidores e apreciadores do canal GEPOST. Esse é mais um vídeo da nossa leitura conjunta. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos na segunda parte do nosso livro A Mãe, do Máximo Gorki. E nós falaremos no vídeo de hoje dos capítulos do 1º ao 10º da segunda parte. Nesse primeiro capítulo, nós vamos ver que a nossa personagem principal, que a gente vem sempre chamando a atenção para Pelágue, a mãe gorkiana, que vai nos revelando tantas nuances dentro dessa obra. Nesse primeiro capítulo, ela vai ter algumas recordações dos acontecimentos anteriores. Lembremos que o seu filho Pavel foi preso naquele momento tão importante de manifestação do Dia dos Trabalhadores, em comemoração ao Dia dos Trabalhadores, em que Pavel e os seus companheiros fizeram todo um movimento para reivindicar direitos, para reivindicar as dificuldades pelas quais passavam na fábrica. E então ele é preso junto com seus companheiros e sua mãe, Pelágue, vai ter aí toda uma decepção e um sofrimento diante desse acontecimento. Então ela tem pesadelos, tem noites mal dormidas, sem falar que a polícia faz uma revista em sua casa e a gente acompanha isso aqui nesse primeiro capítulo da segunda parte. É importante a gente observar que se na primeira parte esse livro já nos possibilita uma comoção muito forte, essa segunda parte ela só dá continuidade, porque traz uma carga muito forte de emoção ao leitor. No segundo capítulo, a gente vai acompanhar a ida da Pelágue para a casa de Ivanovich, o companheiro, né, de Pavel, de sua mãe, Pelágue, e todos os demais. E lá na casa de Ivanovich, ela vai passar por vários momentos em que ela faz observações, em que ela acompanha alguns fatos. E isso vai fazendo com que Pelágue vá se transformando cada vez mais, que é o que a gente vem observando nos capítulos anteriores. No momento em que ela vai morar com Ivanovich, inicialmente já é bastante diferente, porque ela sai de um pequeno bairro, de um centro em que se concentram ali apenas os moradores que trabalham na fábrica, e ela vai para um grande centro urbano, que para ela já é uma grande diferença. Lá na casa do Ivanovich, ela vai receber notícias do seu filho Pavel. E esses momentos também são muito importantes para Pelágue. Inclusive, ela se emociona bastante ao saber que o filho fala bastante nela, que todos os momentos em que ele fala com os companheiros, ele lembra a mãe, ele lembra do quanto a mãe é importante para ele. Esse capítulo 3 é um dos mais emocionantes, porque aqui a irmã do Ivanovich vai tocar piano. E aí é o momento em que a música ela traz uma emoção muito forte para a nossa personagem, a Pelágue. Inicialmente ela não compreende muito aquelas notas, não tem muito sentido para ela. Mas quando ela se entrega àquelas canções e deixa as suas emoções e os seus sentimentos fluírem, acompanhando as suas recordações, ela tem um momento ali de muita emotividade, em que ela vai fazer uma volta ao seu passado em alguns momentos, e toda a descrição que é feita também nessa cena em que ela se entrega à emoção da música, toda a descrição que é feita desse momento é também uma descrição muito bonita. Então, aqui nós podemos dizer que a obra de Máximo Gorki, ela é muito grandiosa por vários motivos, e um
deles é por tratar de elementos de uma forma tão rica, como, por exemplo, a música dentro já da obra de arte, dentro da literatura, ele traz a música, colocando a arte como uma grande humanizadora. Então, nós temos um momento de muita emoção em que a Pelágue recorda muitos fatos passados, e sem falar na descrição belíssima nesse momento que o autor faz do momento em que realmente o som da música está acontecendo. Então são passagens belíssimas que merecem ser ouvidas. Temos aqui na página 182 a seguinte passagem. A mão direita entrou então em ressonâncias claras, em gritos parecidos com os de uma ave assustada. Balanceou-se depois em cadência, imitando o palpitar das asas no fundo sombrio das notas graves, que cantavam harmoniosas e compassadas, quais vagas batidas pela tempestade. Em resposta à canção, vinham logo caudais de acordes soturnos, chorando com dor, sufocando queixumes, implorações, gemidos, tudo fundido em um ritmo de angústia. Por vezes, em um impulso de desespero, a melodia soluçava, desfalecida. Logo recaía, rastejando, hesitante, sob a torrente espessa e cascateante das novas cavas. Afogava-se, sumia-se, para de novo reaparecer por entre o rimbombar igual e monótono. Tomava alento, então, vibrava e dissolvia-se por fim em um poderoso martelar de notas úmidas que a salpicavam toda, e ficava a suspirar sem cansaço, com a mesma força e a mesma resignação. E então, no decorrer da cena, nós temos momentos em que a Pelágue vai sentir diferentes sensações com aquela música. São sentimentos bons, são momentos de angústia, há uma variação nesses sentimentos. Então é uma passagem belíssima, riquíssima desse capítulo. Nós também temos ainda nesse capítulo um momento bem interessante em que a Pelágue observa os irmãos, a Sofia e o Ivanovich, e ela vai observar entre eles ali uma grande empatia, tanto entre eles como desses companheiros para com a história de vida da Pelágue. É um momento realmente muito rico de se observar e se perceber o quanto essa personagem diz muito dentro dessa obra. Aqui na página 187 é importante a gente observar o seguinte trecho. E então parecia-me que a mais desgraçada criatura de toda a terra era eu. Aqui é a Pelágue falando. Mas todos os meus males reunidos e descuplicados não chegam a valer um mês da sua vida, pobre mulher. Não. Essa tortura de todos os males durante anos, onde vão os pobres buscar essa força contra o sofrimento? Aliás, aqui é o Ivanovich falando porque ele está justamente fazendo essa reflexão de que ele já tinha passado por muito sofrimento, mas diante do sofrimento da Pelágue, o dele não era nada. Acabam por se habituar, respondeu Pelágue suspirando. E eu julgava conhecer o mundo, disse Nicolau pensativo. E afinal, quando não se trata só de impressões fragmentadas, quando não é já um livro que nos fala, mas uma criatura em pessoa, como é horrível. E os pormenores são também horrorosos, os próprios nadas, cada um dos segundos que se formam um ano inteiro. E então no capítulo 4 a gente vai ter a caminhada de Sofia mais a Pelágue ao encontro dos camponeses, aos quais elas vão entregar alguns materiais, jornais. E no capítulo 5 a gente tem o encontro dessas mulheres com os camponeses, que inicialmente é um pouco tenso, porque eles as recebem com certa desconfiança, principalmente a Sofia, que para eles demonstra inicialmente eles chamam de fidalga, então eles não vão inicialmente recebê-la com tanta confiança. Mas ao passo em que eles vão conversando e no momento então em que eles se reúnem ao redor de uma fogueira para conversarem, a Sofia faz um belíssimo discurso e aí então eles vão estabelecer finalmente uma confiança.
Então, no capítulo 6, a gente vai ter exatamente esse momento em que a Sofia faz um chamamento à luta e no seu discurso ela motiva bastante os camponeses para lutar, para terem esperança e para terem confiança uns nos outros. E nesse momento do discurso da Sofia, é muito importante a gente destacar um trecho na página 201. Não é só minha esta canção. Há milhares de criaturas que também a cantam, mas só para si. E a cantam só para si porque não compreendem que as suas miseráveis existências são uma lição salutar para o povo. Quantos seres minados ou estropiados pelo trabalho e pela cadeia não morrem por aí de fome? Sem um queixume? É preciso gritar bem alto, companheiros. É preciso gritar. E então eles têm uma conversa bastante interessante em relação a essa motivação, em relação a tudo que eles passam e que por isso mesmo a importância de se unir e a importância de lutar. A passagem também em que é descrita a cena em que eles estão ali ao redor da fogueira é muito interessante e importante destacar, exatamente porque nesses pequenos elementos aparentemente desimportantes estão a riqueza dessa obra. Aqui na página 203 temos a seguinte descrição. Depois de comerem, fizeram roda junto à fogueira. Diante deles, o lume ardia, devorando rapidamente a lenha. Atrás, céu e floresta envolviam-se na treva. O tísico fixava no lume os olhos esgazeados e tossia sem descanso, com grandes arrepios. Parecia que do peito lhe saíam pedaços da vida, contentes em abanar aquele corpo descarnado. Dançavam-lhe no rosto os reflexos do fogo, sem que lhe colorissem a pele murcha. Só os olhos cintilavam em um rebrilhar azulado, bruxuleante. Então a gente tem aqui um companheiro deles que vai falar da sua história, do seu sofrimento, ali todos juntos ao redor da fogueira. E como já falamos, um dos elementos muito ricos dessa obra é a descrição. É muito importante a gente observar como o autor coloca uma carga simbólica em toda a descrição que ele faz dos ambientes, dos personagens e das cenas que ele descreve. E ainda nesse capítulo temos exatamente um trecho em que há reflexões, em que são feitas reflexões a respeito da maldade dos homens. E é muito importante da gente recordar. Vamos ouvir aqui o trecho. Para ele, a história contém tudo, sua vida inteira. Queira compreender, retrucou Ribine com ar sombrio. E também a vida de um monte de gente. Escutei sua história uma dezena de vezes, e contudo, acontece às vezes de eu duvidar. Há momentos em que não queremos acreditar na maldade dos homens, na sua loucura. Momentos em que temos piedade de todos, dos ricos e dos pobres, pois o rico também segue na falsa via. Um é cego pela fome, outro pelo ouro. Assim dizem. Há homens, irmãos, remexam-se, reflitam com honestidade, reflitam. Então a gente tem aqui exatamente vários pontos de reflexão nesse capítulo. E nesse momento em que eles estão colocando essas reflexões, é um momento muito bonito e muito agradável de se ler. Ainda nesse capítulo, a gente vai continuar vendo todas essas reflexões sobre a luta dos povos, e eles falam da luta internacional. Eles falam, por exemplo, da Alemanha e entre outros países em que essa luta está começando a ser organizada. Eles falam também dos camponeses e de toda a exploração das esperanças que estes podem ter para mudar o mundo. Eles vão se motivando a mudar o mundo. Nós temos aqui nessa outra passagem, só para finalizar, mais uma citação desse capítulo,
uma passagem lindíssima de se ver, que é exatamente quando se diz o seguinte: ao romper da aurora, Sofia calou-se, fatigada, e atentou sorrindo nos rostos pensativos e tranquilizados que a cercavam. Então, a expressão ao romper da aurora é uma expressão muito bonita e de uma grande carga literária. No capítulo 8, nós vamos ter algumas observações da Pelágue e alguns momentos de conversas que essa tem com o Ivanovitch. São observações muito interessantes em que ela vai observar o próprio Ivanovitch, a Sofia, as suas características, as suas diferenças, né, um do outro. Vamos observar também que a Pelágue vai sempre passeando por algumas temáticas, como, por exemplo, pela ciência. Como ela está na casa do Ivanovitch, ela vai sempre à biblioteca, faz leituras, né? Se ela não consegue ler porque está em outras línguas, ela olha as ilustrações. E os livros que chamam sempre a atenção da Pelágue são os livros da ciência, exatamente para dar um destaque a essa área. E ao final do capítulo, inclusive, vamos ter que a Pelágue agora rezava menos, né? Não que ela não acreditasse mais em Deus, em Jesus, pelo contrário, ela acreditava sim, mas ela passava a ver com outros olhos, com olhos muito mais da ciência do que da religião. Nos capítulos seguintes, a Pelágue vai saber da fuga de um companheiro, vai ajudar esse companheiro a não ser pego novamente, porém, outro companheiro está tão adoecido, né, que ela vai perder ela vai perder um companheiro também, porque está adoecido. No capítulo 9, nós temos exatamente a descrição desse momento em que ela reflete um pouco sobre a morte do companheiro Yegor. Ela assiste e faz algumas reflexões importantes. E chegamos ao capítulo 10, em que a companheira Satchenka vai visitá-la lá na casa do Ivanovitch, e em meio à conversa que eles começam lá, que eles empreendem, ela vai sugerir que se organize uma fuga dos companheiros que ainda estão presos. E aí a gente vai ver o desfecho desse planejamento, se vai dar certo a fuga, se não, nos nossos próximos vídeos e na nossa leitura dos próximos capítulos. Então acompanhe a nossa leitura conjunta e venha se emocionar com a gente, porque esse livro ele é muito emocionante, vale muito a pena a leitura.